Boa noite a todos. Aqui é o professor Roberto Nogueira Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, disciplina Direito Processual Administrativo, seguindo uma linha de método, comentando situações da vida prática à luz da teoria. Então, podemos chamar o processo administrativo na prática à luz da teoria. Eu gostaria de comentar uma matéria publicada no jornal O Globo, de 27 de novembro de 2020. O presidente do IBAMA se reuniu com madeireiras. Encontro aconteceu 19 dias antes de normas para exportação de madeira nativa serem afrouxadas. Como assim? Segundo a matéria, em 2011, o IBAMA publicou a Instrução Normativa número 15, conhecido como IN 15 de 2011. Ela determinava que madeira nativa da Amazônia só poderia ser exportada após o órgão emitir uma autorização de exportação. Para ambientalistas e parte da área de fiscalização do IBAMA, a medida funcionaria como uma barreira para tentar impedir a exportação de madeira extraída ilegalmente. Para madeireiros, era criticada como burocrática e desnecessária. Bom, até aí, interesse em conflito, no sentido de se controlar a extração e a exportação de madeiras, evitar que madeiras situadas em áreas protegidas fossem devastadas. Os órgãos de controle e fiscalização do meio ambiente, principalmente o IBAMA, estabeleceram uma regra geral exigindo determinados documentos, de modo a se obter a certificação da legalidade da origem da madeira, da espécie, da qualidade da madeira a ser exportada. E as madeireiras estão achando essa regulamentação excessivamente burocrática. Esse é o conflito de interesse e até aí faz parte. Certo? No início do ano, um grupo de madeireiras do Pará pediu ao IBAMA que a exigência fosse extinta, alegando que as guias florestais emitidas pelos órgãos ambientais estaduais e o documento de origem florestal emitido por autoridades federais já seriam suficientes para exportar o produto. O ofício foi encaminhado pela Associação Brasileira de Empresas Concessionárias de Florestas, Confloresta, e pela Associação das Indústrias Exportadoras de Madeira do Estado do Pará, a IMEX, no dia 5 de fevereiro deste ano. Até aí também, tudo bem? As entidades de classe provocando a atuação do IBAMA, tentando mostrar argumentos, talvez aspectos técnicos que pudessem ser levados em consideração de modo a mudar aquela norma geral ou o modo de sua aplicação. Bom, isso imediatamente nos leva a lembrar da Lei 13.655 de 2018, a Lei da Eficiência Jurídica e da Segurança. Por quê? Porque o artigo 30 da Lei 13.655 de 2018 diz o seguinte: as autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas. Parágrafo único. Os instrumentos previstos no caput deste artigo terão caráter vinculante em relação ao órgão ou entidade a que se destinam, até ulterior revisão. Então, temos uma norma geral, a Instrução Normativa do IBAMA número 15 de 2011, já, portanto, com 9 anos de vigência, como norma geral, vinculativa da atividade da autoridade administrativa, no caso, o presidente do IBAMA. Certo? E isso como medida de segurança jurídica devendo ser observado, aplicado na prática, até superveniente revisão se e quando acontecer. Mas enquanto essa norma estiver valendo, tem que ser aplicada. É o que diz a Lei
13.655 de 2018, para fins de segurança jurídica de todos os envolvidos em procedimentos administrativos federais. No caso da Lei 13.655 de 2018, por sinal, não só federais. É uma lei que foi incorporada à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, portanto, se aplica a todas as esferas públicas. É uma lei nacional. Então, ainda por cima, a lei foi regulamentada pelo decreto número 9830, de 10 de junho de 2019. O artigo 2º diz o seguinte: a decisão será motivada com a contextualização dos fatos, quando cabível, e com a indicação dos fundamentos de mérito e jurídicos. Parágrafo 1º. Motivação da decisão conterá os seus fundamentos e apresentará a congruência entre as normas e os fatos que embasaram de forma argumentativa. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque esse ofício expedido pela Associação Brasileira de Empresas Concessionárias de Florestas, Confloresta, e pela Associação das Indústrias Exportadoras de Madeira do Estado do Pará, a IMEX, no dia 5 de fevereiro, foi enviado dia 5, e no dia 6 de fevereiro, já no dia seguinte, a expedição do ofício, logo, e agora de volta à matéria, antes mesmo de o ofício ser analisado pelo IBAMA, não tinha nem 24 horas, uma comitiva de empresários e advogados do setor foi recebida no Salão dos Ministros, na sede do Ministério do Meio Ambiente em Brasília. Bom, receber alguém em audiência, no âmbito de um procedimento administrativo, por si só não tem nada de errado. É até um procedimento regulamentado. Decreto número 4.081, de 11 de janeiro de 2002, institui o Código de Ética dos Entes Públicos em exercício da presidência e vice-presidência da República e outros cargos. A resolução número 7, de 14 de fevereiro de 2002, da Comissão de Ética Pública. Eu chamo a atenção para o artigo 6º dessa resolução 7 de 2002, da Comissão de Ética Pública. Artigo 6º. Para prevenir-se de situação que possa suscitar dúvidas quanto à sua conduta ética ou compromisso das normas estabelecidas pelo CCAF, a autoridade deverá consignar em agenda de trabalho de acesso público, inciso 1º, audiências concedidas com informações sobre seus objetivos, participantes e resultados, os quais deverão ser registrados pelo servidor do órgão ou entidade por ela designado para acompanhar a reunião. Então, essa possibilidade de agendamento de reunião para defender interesses, por si só, no mero plano teórico, não tem nada de errado. Né? Agora, com 24 horas, talvez até menos, que o ofício já tivesse chegado, a autoridade administrativa não está obrigada a agendar. Ela pode. Não é esse direito de agendamento, segundo o decreto 4.081 de 2002, é uma faculdade, não é uma obrigação da autoridade administrativa aceitar, incluir na sua agenda aquele encontro, aquela reunião, né? Com aqueles particulares, no caso com associações de empresas exportadoras de madeira. Mas a reunião foi marcada, foi agendada. 19 dias depois da reunião em Brasília, em 25 de fevereiro, o presidente do IBAMA, Eduardo Bin, assinou um despacho que retirou a exigência da autorização do IBAMA para exportação de boa parte das espécies de madeira da Amazônia. A medida tomada surpreendeu porque, dias antes, uma equipe técnica do IBAMA havia emitido parecer contrário ao afrouxamento nas regras. A própria norma em si não foi revogada. Vamos lembrar o que eu disse no início desse nosso vídeo. É uma norma geral, portanto, segundo a Lei
13.655 de 2018, Lei da Segurança Jurídica e Eficiência, é vinculativa para a autoridade administrativa, enquanto estiver valendo, enquanto estiver em vigor, enquanto for a norma geral a ser aplicada aos casos. Então, para aquela situação específica, para aquele caso específico, abriu-se uma exceção. E uma exceção contrária a um parecer técnico em sentido oposto àquele pretendido pela Associação das Indústrias Exportadoras de Madeira do Estado do Pará, a IMEX, e pela Associação Brasileira de Empresas Concessionárias de Florestas, com Floresta. Então, temos uma norma geral que não foi obedecida, temos um parecer técnico que foi, ou que teria sido, simplesmente ignorado, e, não se, e sem que se tenha tido notícia, pelo menos no jornal, de algum parecer técnico do qual tenha se valido a autoridade administrativa, o gestor público, o presidente do IBAMA, no caso, que pudesse contradizer, servir de fundamento em contrário para aquele primeiro parecer técnico, que, segundo as associações de empresas de exportação de madeira, teria estabelecido normas excessivamente burocráticas. Se isso aconteceu dessa forma, a decisão, se ela desconsiderou a norma geral que era, e que, ao que parece, continua sendo, a Instrução Normativa 15 de 2011 e o parecer técnico, ambos de aplicação impositiva, salvo argumentação em contrário, é o que diz a Lei 13.655 de 2018 e o decreto que regulamentou o Decreto 9.830 de 10 de junho de 2019, em seu artigo 2º. Então, essa decisão, se tivesse sido feita deste modo, na correria, sem indicar, sem que fosse indicado qualquer motivo técnico, qualquer situação específica, qualquer motivo de interesse público ou interesse social, terá sido inválida, nula, com possível responsabilização do gestor, no caso, o presidente do IBAMA, na forma do artigo 50, parágrafo 1º da Lei 9784 de 99, a Lei Geral de Procedimentos Administrativos Federais. A motivação, a decisão, além de motivada, tem que ser motivada de forma coerente, de forma racional, com começo, meio e fim. Isso a lei chama de congruência. Você tem que explicar de forma compreensível, com apoio em dados técnicos. Por que aquela norma geral deveria ser afastada, como foi afastada, para aquela situação particular, senão você terá o que, em processo civil, processo penal, se chamaria de juízo de exceção, que é proibido em nosso sistema jurídico constitucional. E não só em nosso sistema jurídico constitucional, mas também na Convenção Interamericana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, da qual o Brasil faz parte. A Convenção Interamericana de Direitos Humanos é aplicável no Brasil, com status de norma intermediária entre a Constituição e o restante das leis, abaixo da Constituição e acima de leis complementares e assim por diante, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O mais impressionante, além da correria, parece uma maratona num tempo de 100 metros rasos,
O ofício foi enviado dia 5 de fevereiro, no dia 6 já há uma reunião, e mesmo que tenham sido observados os requisitos, tenham sido observadas as condições impostas no artigo 6º da Resolução 7 de 2002 da Comissão de Ética Pública, mesmo que tenha havido ao menos um servidor presenciando a reunião do presidente do IBAMA, com os representantes dessas associações de empresas madeireiras, seus advogados, que tenha sido lavrada a ata, com a indicação dos participantes, o resumo, a síntese dos argumentos e contra-argumentos e a decisão tomada, tudo isso constando em ata, mas há muita coisa que não fica retratada, não fica exposta em uma ata. Quem assistiu o vídeo ministerial divulgado pelo Supremo Tribunal Federal da reunião de 22 de abril do presidente da República com seus ministros, um vídeo que certamente entrou para a história, não só a história do direito brasileiro, da jurisprudência, mas a história do nosso país mesmo. Todos podemos assistir ao vivo e a cores e pelos principais meios de comunicação, televisão, internet, enfim. Na internet ainda se pode encontrar com facilidade aquela reunião ministerial, tudo que foi dito, do modo como foi dito, os termos que foram usados, as expressões de baixo nível, de baixo calão, como se dizia antigamente, palavrões, e uma expressão que, em se tratando de meio ambiente, é bastante significativa, dada pelo ainda ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que era preciso aproveitar de lacunas da legislação e fazer passar a boiada. Será que esse caso é um exemplo do que significa fazer passar a boiada? Uma decisão tomada em 19 dias, sem observar a regra geral, que era a Instrução Normativa 15 de 2011, do próprio IBAMA, e com isso, não tendo cumprido o artigo 30 da Lei 13.655 de 2018, o artigo 2º do Decreto 930 de 2019, que a regulamentou, normas essas impositivas para a autoridade administrativa, e aconteceu mais ainda, segundo a matéria jornalística. Após essa decisão, que não chegou a revogar a instrução normativa anterior, quer dizer, ainda existente, a regra geral, foi uma decisão para aquele caso particular, sem revogar a norma geral. O IBAMA enviou um ofício ao Fish and Wildlife Service, equivalente ao IBAMA nos Estados Unidos, é o Serviço Federal de Proteção ao Meio Ambiente de lá. A pedido das duas madeireiras, o ofício pedia que as autoridades americanas levassem em conta a decisão do presidente do IBAMA e deixassem de exigir autorização de exportação prevista na IN 15 de 2011. Quer dizer, a madeira já se encontrava lá, nos Estados Unidos. E se as associações queriam dispensa da apresentação do documento, eu fico imaginando que é porque ela foi exportada sem o documento de certificação. No sentido de que aquela madeira não teria por origem, por procedência, reservas ambientais protegidas por lei. Então isso tudo é muito sério. Vai contra a legislação. Vai contra todo um sistema de tutela do meio ambiente, de tutela do meio ambiente como direito a um meio ambiente equilibrado. Equilibrado em que sentido? No sentido de que
para o progresso humano, não se deve ir contra a natureza, mas deve-se ir com a natureza. Porque as consequências serão sentidas não só por esta geração, mas pelas que virão. Então também é uma questão de solidariedade entre gerações. Eu não vou devastar o meio ambiente, porque meu filho sofrerá as consequências, meu neto sofrerá as consequências, e assim por diante. E a natureza não negocia. Quando se passa do limite, ela manda a conta, e a conta é na forma de desastres, sempre sérios. Então, eu não compreendo esse procedimento célere, ultra rápido, já não é nem célere, ultra rápido. E isso no momento em que, por exemplo, mais de 1 milhão de pedidos de benefícios previdenciários se encontram encalhados no INSS. Isso no momento em que a Ancine se encontra virtualmente paralisada. Centenas de projetos de filmes e produções audiovisuais paralisados, mesmo tendo cumprido boa parte deles os requisitos exigidos quando dos respectivos editais de financiamento. Então, num ambiente desse, em que estamos vivendo, em que até milhões de testes de Covid-19, cerca de 6 milhões, segundo as últimas notícias, se encontram a ponto de perder a validade ainda estocados, em plena pandemia, no momento que estamos vivendo, uma notícia dessas, de um procedimento que levou 19 dias para que fosse dada uma decisão contrária à norma geral ainda em vigor. A época da decisão se encontrava em vigor, ao que tudo indica, ainda se encontra. E para um fato que já se encontrava consumado, a madeira já se encontrava nos Estados Unidos. Então, se houve essa correria para dispensar as empresas que tinham exportado a madeira sem apresentação desse certificado, é porque alguma coisa de errado aconteceu lá no início. Se a madeira já se encontrava nos Estados Unidos, tanto que se expediu uma comunicação para a agência americana, norte-americana, encarregada da proteção ao meio ambiente, dizendo que aquela madeira que se estaria isenta de cumprir a própria norma geral do IBAMA. Só que essa correria é porque algo que aconteceu na origem que não deveria ter acontecido. É o que se imagina. Senão, para que todo esse desespero? Para que se pedir uma decisão feita para caber numa única situação de fato? Uma decisão de exceção, assim como um juízo de exceção. Me parece que essa notícia talvez possa ser considerada suficiente pelos órgãos de controle, como o Ministério Público, como o Tribunal de Contas da União, e para o fim de se estabelecer um controle de qualidade da governança pública. A governança pública, segundo o Tribunal de Contas da União, ela implica em promoção de transparência, responsabilidade e prestação de contas. Transparência, responsabilidade e prestação de contas, segundo o Acórdão 588/2018, plenário TCU.
É preciso saber o que aconteceu, é preciso se saber por que a norma geral foi desobedecida, nesse caso concreto, específico, individualizado, pelo dirigente máximo do órgão, da entidade, melhor dizendo, o IBAMA. É preciso se fazer o controle disso. Quando se fala em governança, está se falando em qualidade não só da vida, mas também das relações entre as administrações públicas e os administrados, no que chamam lá fora de accountability. Uma soma desses fatores: prestação de contas, responsabilidade, seriedade da decisão, daí a necessidade de motivação da decisão, com base em elementos técnicos e jurídicos, num prazo razoável e para uma finalidade legítima. Se a finalidade tiver sido a de, digamos, limpar a barra de empresas que teriam exportado indevidamente madeira, já que não possuidoras daquele certificado cuja dispensa pretenderam obter depois de já terem praticado o ato. Então, uma decisão que teria sido de exceção, ainda por cima com efeitos retroativos. Se isso tiver acontecido desse modo, como noticiado, essa decisão, por todos esses motivos, ainda terá provocado aumento da insegurança jurídica em um tema já tão delicado como o da tutela constitucional do meio ambiente no Brasil. Terá sido mais um fato que conhecido no exterior, e não terá como não ter sido conhecido, já que a decisão foi comunicada ao Fish and Wildlife Service, a agência federal norte-americana, competente para a tutela do meio ambiente. Então não terá como isso não ser conhecido lá fora, no exterior. E por mais um motivo, estaremos fazendo o papel de vilões de destruidores do meio ambiente. Vamos lembrar que no Rio de Janeiro aconteceu em 92 a Rio 92. O Brasil, naquela época, era visto como a vanguarda da tutela do meio ambiente, na busca de um crescimento econômico ligado à proteção ao meio ambiente, o que se chama hoje em dia de economia verde, sustentável. Nós já fomos a vanguarda e hoje em dia estamos como marginais, como párias. Então precisamos saber o que aconteceu. Precisamos saber se a notícia está correta, se houve falta de informações, se a fonte do jornalista omitiu alguma coisa. Não que vá se buscar saber qual foi a fonte do jornalista, isso é proibido pela Constituição. Mas precisamos saber o que aconteceu. Os órgãos de controle têm que agir, no IBAMA. É preciso saber o que houve, porque as consequências para o país poderão ser as piores possíveis. Obrigado e até o nosso próximo vídeo. Uma boa noite a todos.